Olá, meus amigos. Estou aqui com o professor Ricardo Melo. Ele é professor da UFPB, da área de estradas, possui doutorado, né, na área, colega, né, de profissão, que eu também sou professor, e ele vem desenvolvendo ultimamente esse ramo da arte, das artes plásticas. E eu estou tentando, com esse programa, começar uma nova série, que é justamente mostrar as atividades que os engenheiros também fazem, né, fora da profissão, e que isso serve como subsídio para o nosso desenvolvimento. Então não é novidade para ninguém. Ultimamente eu tenho desenvolvido um trabalho aí no ramo da música, agora recentemente, e tenho divulgado bastante aí pela internet. E isso também é mais uma faceta minha. Eu também gosto de pintar, mas essa parte da pintura está um pouco adormecida. E eu gostaria que agora que o professor Ricardo falasse para vocês as influências que isso pode trazer, né, no caso de benefícios para a sua profissão, o seu desempenho como professor, como docente, com essas atividades paralelas. Então, professor, seja bem-vindo à APS Videoaulas e faça aí suas considerações iniciais. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Paulo por essa participação e a contribuição, né, que pode ser dada. Bom, Paulo, gostaria de informar, né, que comecei a desenvolver na arte a partir de 2010, né? Mas isso já era um desejo, né, antigo, visto que desde quando eu era criança, ali com uns 10, 11 anos, eu já desenvolvi alguns trabalhos, alguns desenhos na escola, né? Então gostava muito de desenhar os super-heróis com meus colegas, né, de sala de aula, e daí a gente ficava naquela concorrência saudável, né? E agora, recentemente, a partir de 2010, esse desejo, né, de retornar a desenhar. Então foi que, passando aqui no bairro, né, por um ateliê, então despertei essa vontade e aí reiniciei meus trabalhos, né, dentro da arte. Inicialmente com desenho, depois para pintura. E com relação à engenharia, eu gostaria de destacar que a arte ela permite a gente desenvolver, né, dentro da área da engenharia, desenvolver novas habilidades, aumentar a nossa capacidade de criação. Então, em função disso aí, para você ter uma ideia, eu sempre, quando é possível, né, eu procuro desenvolver, juntamente com os alunos, desenvolver alguma atividade partindo dessa criação, né, de projetos, né, inovadores, né, atividades diferentes. Bom, e trazendo isso para a engenharia, a capacidade de desenvolvimento que nós temos através da arte, então me permitiu propor atividades diferenciadas para os alunos. Então isso permite a gente, né, a partir desse desenvolvimento que a arte nos traz, o desenvolvimento, né, de outras partes do cérebro humano, permite a gente ter uma maior criatividade e de fato melhora o nosso desempenho dentro da área de engenharia. E a engenharia, a gente sabe que ela precisa de muita percepção, porque a gente tem que ter ideia da dimensão dos espaços, não é isso? E hoje, com as novas tecnologias, que tudo está partindo para as modelagens 3D, então cada vez mais a gente precisa ter essas habilidades de visualização para que a gente possa desenvolver melhor os projetos e também as orientações que a gente pode dar para as pessoas que vão executar esses projetos. Então toda essa leitura, e também eu diria também até para as mídias sociais hoje, né? Até para a gente produzir conteúdo, a gente precisa entender de iluminação, de cores, né, de formas, e tudo isso a gente encontra onde? Na nossa engenharia, não é, professor Ricardo? Então se a gente conseguir aliar de maneira produtiva essa parte artística, então com certeza nós seremos melhores profissionais, não só como executores de uma obra, por exemplo, como também na sua concepção. Bom, professor Ricardo, e também estava lembrando aqui, você falou aqui, a gente estava conversando aqui nos bastidores, também você está desenvolvendo charges, né? Tem outras já está dando margem a outros desdobramentos, né? Então como seria isso aí, professor? Aí, aproveitando, Paulo, já o ensejo, né, mostrando a habilidade, a criatividade que a gente pode ter em sala de aula, por 2 semestres, em duas turmas de Estradas 2, eu solicitei para os alunos o envolvimento em uma revista em quadrinhos, né, como uma das atividades para a verificação de ensino-aprendizagem. E numa outra turma, o desenvolvimento de jogos educativos. Então, num primeiro momento, né, os alunos eles reagiram, né, achando aquilo
como atividade um pouco, né, que estranha, né? Porém, o que mais me chamou a atenção, especialmente na atividade de jogos educativos, é que os alunos, no dia da entrega e da apresentação do trabalho, muitos deles queriam ficar com o trabalho, né? Aí eu falei, não, aí não é possível porque isso aqui é um documento, né? Isso é um trabalho e tem que estar aqui o nosso poder por conta, né, do registro das notas, né, dentro da disciplina. Aí só que eu sugeri para eles, caso eles quisessem, depois de 5 anos, eles poderiam, né, pegar esses jogos educativos. Mas mostrando, né, gostaria com essa fala de mostrar como, né, essa criatividade que a gente desenvolve na arte, ela, né, permite o desenvolvimento também dentro da engenharia. Porque quebrar e na educação, né? Quebrar paradigmas é complicado, mas a gente é possível. Eu mesmo nessa semana, professor Ricardo, eu passei um trabalho, quer dizer, há uma semana atrás, e os alunos entregaram agora nessa semana. Muito interessante que foi para desenhar a Turma da Mônica. Então os alunos de engenharia chegam para a aula de desenho e vão desenhar a Turma da Mônica. Eu pedi para colorir, inclusive, mas o trabalho, na verdade, era uma ampliação, né? Então eu passei um trabalho lúdico e, para minha surpresa, muitos vieram falar comigo, professor, eu não sabia que eu tinha condição de desenhar assim e tal. Então a gente começa a despertar. Eu também, nessa parte da música, teve uma aluna minha que veio me perguntar onde é que tinha aula de violão, que ela queria tomar as aulas de violão dela. Então isso é muito importante, a gente oxigenar, né, com outras atividades. Eu também gosto de cozinhar, não sei se o professor aqui também gosta de apolinária, gosta também, professor? Gosto de cozinhar. Pois é, então vocês vejam que engenharia é isso, gente. Engenharia combina muito bem com arte. Aí, complementando, Paulo, aproveitando, já diante de sua fala, eu também lembrei, né, que às vezes acontece, né, toda a primeira aula do semestre, né, que eu tenho com as turmas, eu peço para eles envolverem um desenho livre. Então, muitos, né, se surpreendem porque eles não imaginam o que é que pode estar por trás, né, dessa minha proposta, né, de fazer um desenho livre. Então, muitas vezes ficam muito rotulados em fazer um desenho que tenha relação com a disciplina, né, de estradas, de pavimentação. Mas, na verdade, essa é uma atividade que eu realizo com eles para que eles possam, né, mostrar essa capacidade, mostrar que eles podem ter outras habilidades, e a partir daquele trabalho a gente faz daqueles desenhos que eles desenvolvem nessa primeira aula, a gente faz uma conversa, a gente, né, discute o que é que eles queriam mostrar naquele desenho, e é uma maneira também de nós termos uma aproximação inicial com a turma. Muito boa a ideia. Eu vou copiar o professor. Ok. Eu vou copiar a ideia boa, eu copio. Isso aí também já foi sugestão de outras pessoas. É bastante interessante a gente conseguir essa conexão com as pessoas, isso, né? Porque a gente tem várias maneiras de se expressar, né? Pela palavra, né? Pela escrita, né? Pelo visual, por um desenho, como ele está falando aqui. Então, tudo isso vai contribuir com que a gente consiga perceber o que está à nossa volta. Né? Buller Marx mesmo dizia, ele gostava de falar que a gente se renova naquilo que a gente vê. Tudo é importante. Então, se a gente não sai para ver outros horizontes, não viaja, né? Que não sai do nosso mundinho, a gente nunca vai ter novas percepções e vai ver que tudo isso vai contribuir com a nossa vida, a nossa formação, e nós, vamos dizer assim, o objetivo que eu acho que todo mundo é ser feliz, né? Isso. Então isso vai te trazer também alegrias. Só complementando o que você falou, né? De fato o desenho, a arte, ela vai demonstrar o nosso momento, ela pode demonstrar nossas emoções, nossos sentimentos. Então ela retrata, ela pode dar um diagnóstico daquele momento atual. E isso aí também vai ter um reflexo na engenharia, né? Porque quando o aluno está num bom momento, certamente ele vai desenvolver melhor as suas atividades, vai ter um melhor desempenho nas avaliações. Com certeza, não pode ser um peso, né? Porque tem muito aluno que às vezes encara os estudos como um peso. Não, a gente tem que fazer dos estudos um prazer. Então, se você transforma aquele seu trabalho em prazer, eu mesmo quando vou dar uma aula, eu não saio de casa me lamentando, não. Eu saio feliz da vida, por quê? Porque eu vou fazer aquilo que eu amo, que é ministrar aulas. Isso, então, Paulo, e complementando o que você falou, é importante, né, que o aluno, o estudante de maneira geral, o estudante de engenharia, ele não pense apenas no resultado que ele vai ter na prova ou numa avaliação. Ele pense no processo que ele vai passar, de ter que todo dia ir para as aulas,
estudar diariamente, fazer as atividades, e a arte permite nós termos esse tipo de leitura. Porque uma das grandes coisas que a arte traz para a gente é que ela demonstra que o mais importante não é o resultado que você vai obter num desenho, certo? Numa pintura ou numa outra obra de arte que você vai desenvolver. O mais importante é o processo por qual você vai passar durante o desenvolvimento dessa obra. E a pausa que a gente dá na nossa vida também, para a gente pensar um pouco, como está muito em modo coach, né? Que é pensar fora da caixa e tal, mas realmente a gente tem a necessidade de sair dessa tal de zona de conforto que tanto falam, né? Então isso também é um desafio. Às vezes a gente coloca um desafio para a gente mesmo. Então esse é que é o importante, não deixar que as pessoas coloquem desafios para a gente. Porque a gente mesmo não colocar desafios para nós mesmos. Então eu acho que isso também é bastante interessante. Porque a gente tem que se autodesafiar. E não ficar esperando que as pessoas nos desafiem. Não é correto, isso, correto, professor. Aqui eu tenho uma série de imagens, obras, né, que eu desenvolvi desde 2010, trabalhos em tinta acrílica e trabalhos em tinta a óleo. Muitas dessas imagens, né, baseadas, ou obras baseadas em imagens que eu obtive em viagem, né, fotografias, como exemplo da Chapada Diamantina, na Bahia, e a partir dessas imagens eu consegui retratar na tela, utilizando a técnica da pintura a óleo. E composições como essa, né, que retratam imagens e fatos da nossa região, como o cenário nordestino, sertanejo. Então, partindo dessas imagens e com a criatividade, eu consegui desenvolver essas obras. É importante a gente destacar, né, que qualquer atividade que a gente vai desenvolver, essa atividade requer estudo. Então, exemplo da arte, nós temos aqui, né, vários estudos realizados antes, né, de chegar, por exemplo, a um trabalho final. Aqui, né, exemplo, né, de desenho rascunho de partes do corpo, como orelha, nariz. Então existe essa necessidade, né, desse desenvolvimento, desse conhecimento prévio, para depois a gente chegar a esse trabalho final. Além de outras técnicas também que a gente tem que testar, né? Por exemplo, o uso do carvão, numa obra, num trabalho como esse. Então, partindo, né, de diferentes técnicas, a gente vai encontrar a melhor solução, assim como nas obras de engenharia. E protótipos, né, desse tipo, trabalhos como esse, para depois a gente transformar, né, esse protótipo, esse primeiro desenho, na obra final, que foi a pintura feita no quadro com a tinta a óleo. Aqui nós temos, né, um desenho, foi baseado a partir de fotos, né? Você vê aqui uma criança, né, um bebê, com o pai, né, aí segurando a criança, demonstrando todo o seu afeto e carinho. Um outro trabalho que eu desenvolvi, o nosso grande, querido e conhecido, um grande artista, Ariano Suassuna, que deixou um legado muito grande em termos de obras. Então aqui resultados, né, de trabalhos desenvolvidos durante todo esse período, após vários estudos e várias técnicas que foram testadas para chegar a esse resultado final. Pessoal, começar agora esse set aqui que a gente está fazendo, que vai ser um set mais técnico, para a gente justamente mostrar a associação que tem entre as artes e a engenharia, certo? Na parte mais, vamos sair um pouco da parte conceitual e vamos mesmo para mostrar um livro. A gente vai mostrar algumas coisas aqui para vocês. E só para ilustrar aqui a caricatura que o professor Ricardo fez de PS, está aqui, ó. Foi bastante interessante, eu já divulguei. E ele também se autorretratou aí, ó. Tem a caricatura dele também. A caricatura que eu desenvolvi quando completei 20 anos de engenharia, 20 anos de formado na engenharia civil. Bom, os meus agradecimentos, Ricardo, ficou excelente, tanto é que, né, tá bem valorizado aqui, vai ficar lá no hall do meu quarto. Então vamos colocar aqui as caricaturas, Ricardo, okay. E vamos continuar aqui o nosso papo. Então o professor Ricardo agora vai mostrar para vocês, ele tem aqui exemplos, por exemplo, de livros que foram desenvolvidos para engenharia, mas com essa parte lúdica. Então, professor, dê uma fala, por favor. Professor Paulo, é interessante que um certo dia, caminhando no shopping, aí na livraria resolvi entrar e encontrei, né, um livro como esse. Então, para vocês terem uma ideia, o tema, para você ter uma ideia, o tema fala sobre concreto. Então,
tudo a ver, né, com engenharia civil. E o que mais me chamou a atenção é porque é uma obra, né, um livro, que fala, né, do concreto. Então aqui nós Deixa eu temos mostrar aqui o livro aqui para o pessoal. Tá aqui o livro, pessoal. Ó. Isso. Então aí fala, né, dos materiais, né, as técnicas, os ensaios que são realizados com concreto. Mas o que mais me chamou a atenção é que esse conceito da engenharia está associado, né, ao mangá, que é um tipo de arte, uma arte japonesa. Então mostrando essa possibilidade de nós associarmos a engenharia com a arte. Então facilita, né, e atrai o estudante ou aquela pessoa que tem interesse, né, em adquirir um livro como esse. E vamos falar aqui de outras obras também, professor? Sim, outros livros, né, dentro da área de engenharia, né, aqui especialmente a área que eu atuo, a área geotécnica, né, de pavimentos. Então livros, né, fundamentais, como a parte de geologia de engenharia, o livro já mais aplicado à área de pavimentação, mecânica dos pavimentos, o livro de pavimentação asfáltica e outros livros também, né, que falam de diferentes alternativas de materiais. Então tudo isso aí, né, serve para nossa fundamentação, nossos estudos dentro da área de geotecnia e de pavimentação. Então vocês veem que a gente, apesar da gente ir para outras áreas, a gente não abandona, né, a nossa linha, que é justamente os estudos, porque a gente não faz nada sem estudo. Então vocês devem ter visto aí, a gente vai passar, se não passou já, não sei qual é a sequência que eu vou editar esse filme, mas a gente mostra que precisa de estudo, né, professor Ricardo, para fazer qualquer coisa. Até uma coisa mais simples, por mais simples que ela seja, ela requer que a gente se debruce e a gente apure a melhor técnica, ou então desenvolva também, né? Porque a gente tem esse poder de criar. Eu sempre divido o conhecimento em 4 etapas, professor, que é o seguinte: primeiro é entender, depois reproduzir, que seria você repetir aquilo que foi passado, depois você tem que treinar, né, para ficar bom naquilo, e o quarto nível seria justamente a criação. Então só cria quem consegue ser muito bom em alguma coisa. Então espero que as pessoas consigam chegar nesse 4º nível, que é muito difícil a gente criar alguma coisa inédita, né? Algum método, não é, professor? Mas é possível. Isso que o professor Paulo está falando é o destaque, né? Que é o mais importante nessas etapas que ele listou, é o processo que deve ser desenvolvido para você chegar a um resultado final, não é, professor? Isso. E satisfatório que primeiramente a gente consiga se satisfazer com aquilo, porque quando a gente não gosta do próprio trabalho que a gente faz, então imagine os outros. Se a gente gostou, não quer dizer que os outros vão gostar, mas já é um bom sinal, né? Mas quando a gente faz algum trabalho que a gente mesmo não gosta, então pode ficar certo que os outros não vão gostar, não. Dificilmente, né, professor? Com certeza. Porque nós somos, se a gente tiver uma boa autocrítica, a gente vai conseguir filtrar isso aí. Então eu passo também, outra coisa que eu passo sempre para os alunos, gente, ó, tenham criticidades nos resultados, naquilo que você produz. Então seja o seu crítico maior, porque se você chegou a um resultado que você simplesmente coloca lá sem ter um critério, o que é que acontece? Você pode dar um erro feio e nem se perceber que deu aquele erro. Por quê? Tem coisas às vezes que são impossíveis de resultado. E se você souber filtrar isso, né, professor? Aí aproveitando, né, o gancho aí da fala do professor Paulo, a arte ela permite esse olhar crítico. Então todas as vezes que eu, por exemplo, vou visitar uma determinada exposição, professor, a gente consegue observar eventuais, né, falhas que um determinado artista pode ter cometido na sua obra. E às vezes as falhas são até propositais. Por exemplo, olha, eu peguei um filme que eu fiz de um clipe de uma música que como foi andando, então ele tinha vamos dizer, o deslocamento, né, do andar. Então ele ficou tremido, né, em outras palavras, ele fica oscilando. Mas eu achei tão interessante a oscilação que eu deixei de propósito. Correto, ao invés de uma falha passa a ser um efeito. Isso, quer dizer, eu particularmente gostei de ficar daquela maneira crua, né? Então às vezes é uma opção, professor. Isso, às vezes é uma opção. Correto, isso. Às vezes não é um defeito. Isso, né? Correto. Certo? Não, mas o destaque é porque a arte ela permite a gente olhar, né, e ter esse olhar crítico perante as coisas, tudo que a gente realiza no nosso dia a dia. E aguçar a nossa imaginação. Imaginação, isso, professor. E a criação, né, a criatividade, ela começa a fluir a partir do momento que a gente começa a trabalhar com a arte.
Isso levando, né, para a melhoria do seu desenvolvimento pessoal e profissional na engenharia. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. E professor, como nós fazemos sempre nos nossos finais de episódio, como é que a gente faz? Até as próximas! Beleza. Valeu. Esse vídeo